Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu quero convidar você a dar continuidade nos vídeos anteriores, na parte 1 e parte 2, sobre os livros da vida que nós estamos estudando, os livros do juízo, que vai ter o livro da vida e o livro da morte, também o livro memorial que nós estamos falando, certo? Então, se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo vídeo, se você começou agora no terceiro vídeo, por favor, vá lá no primeiro vídeo, assista a sequência, da parte 1, a parte 2, assim por diante, para que você possa compreender melhor, ter um entendimento melhor aí do que nós estamos falando deste assunto, para a sua compreensão aí nos ensinamentos que seja completa, tá certo? Também quero fazer o convite para você compartilhar o vídeo, para que você possa apertar o sininho aí para você ter a confirmação de quando eu postar os vídeos, você ter aí, ser avisado dos vídeos, para que você não perca nenhum. E compartilhe com seus amigos, com os vizinhos, com as pessoas da sua igreja, para que eles possam se inteirar também desse assunto. Queridos, às vezes você possa conhecer já sobre esse assunto, mas muitos não conhecem, ou muitos acham que conhecem e têm uma visão distorcida da história, e eles possam estar aí tendo um conhecimento melhor. Eu não estou falando que eu sou sabe tudo, A palavra de Deus que sabe tudo. O próprio Jesus, o próprio Deus deixou para nós escrito, e nós vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos ver alguns textos que nos deixam garantido o que estamos falando. Garantido e aprovado, por Deus. Tá certo? Que o Espírito Santo possa te iluminar, clarear a sua mente para que você entenda e coloque em prática para o seu nome estar escrito no livro da vida, não no livro dos mortos. Ok? Vamos dar continuidade então, que nós paramos no livro da vida, E hoje nós vamos falar do livro memorial e do livro da morte, se assim dá tempo para a gente concluir o assunto, tá certo? Livro memorial. O que é o livro memorial? Vocês sabem o que é isso? Esse livro memorial é simbólico. Simbólico de que maneira? Nós vamos ler o texto bíblico, aí eu vou explicar para você, tá? O texto bíblico fala aqui, neste livro Deus registra as boas obras. Como assim Deus vai registrar as boas obras? Vai escrever ali, o Eliseu deu uma cesta básica, o Eliseu deu dinheiro para aquele homem aquele dia, o Eliseu deu um copo de água. Não, não é dessa forma. Nós vamos ver aqui primeiro o texto. Malaquias 3, do verso 16 ao 18. Pega a sua Bíblia e acompanha lá. Malaquias 3, do verso 16 ao 18. Aí nós vamos explicar o que significa o livro memorial, tá certo? Onde vai ser escrito as boas obras. Onde está escrito as boas obras. Olha o que diz no texto. Diz assim, preste bem atenção. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, os que temiam o Senhor, os que obedeciam ao Senhor, falavam uns aos outros, explicava, aconselhava, pregava, O Senhor, então, atentava e ouvia. Você está prestando atenção? Que o Senhor lá do céu, ele está ouvindo? Ele está vendo? Ele sabe tudo? Aí, continuando. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Queridos, este memorial escrito diante dele é o quê? É as tábuas dos 10 mandamentos. É pela razão que nós vamos ser julgados, é as tábuas das leis de Deus. Aí as pessoas falam que não vale mais, que foi abolido, que foi mudado. Olha o erro. Nós vamos ser todos os seres humanos criados desde Adão até o último ser antes de Jesus voltar, vai ser julgado pelas leis, as tábuas dos 10 mandamentos. Esta é a norma, é o espelho para nós. Lembra que nós já comentamos que era o espelho antes? Então esse memorial, esse livro memorial, ele não é um livro onde está escrito as boas obras. A gente fala escrita boas obras aqui, mas é num sentido figurado, porque este livro é o memorial, as tábuas dos 10 mandamentos, ela é um livro. Então tem o livro da vida, o livro memorial e o livro da morte. Nós falamos do livro da vida, onde está escrito o seu nome, dos que vão ser salvos. O livro memorial é o meio por qual nós vamos ser julgados, mas está escrito nele, está registrado. Registrado o quê? As leis de Deus. E como que vai ser julgado, então, ali escrito as obras boas? Querido, as obras boas está escrito lá nos 10 mandamentos. Quando eu sigo as leis de Deus, eu obedeço às leis de Deus, eu estou praticando as obras boas. Então está registrado no memorial as obras boas. É o que eu devo seguir, o caminho que eu devo seguir é a lei de Deus. A lei de Deus é os meus atos bons, é o ato bom de Deus para conosco, para nós termos uma vida perfeita, andar no caminho perfeito de Deus.
Não tem como escrever os atos de cada um. Deus não ia fazer isso. Eliseu fez isso de bom, aquilo outro. Fulano fez isso de bom. Não. Se eu seguir a lei dos mandamentos de Deus, a lei de Deus, ali está constando tudo os atos bons que eu preciso praticar. É simples assim. Então este livro memorial, onde está escrito as boas obras, as boas ações dos servos de Deus, é a lei de Deus. Então eu estou aqui neste mundo, cheio de pecado, como que eu vou saber que eu estou cometendo pecado? Agora eu vou à lei de Deus, então, vou neste memorial, olho para ele, e vou, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, Deus não gosta aqui, está proibido, não pode. Eu paro de fazer, me arrependo, e continuo com o meu nome escrito no livro da vida. Certo? Então, nós vamos estar vendo aqui mais para frente como que eu faço para apagar o meu nome do livro da vida. Deus não apaga o nome da gente de uma vez, assim, de repente. Se eu pecou, apaguei aqui. Não. Ele dá um tempo. Ele espera. Vocês lembram que Caim e Abel, a história de Caim e Abel? Quando acontece o crime, Deus já não foi lá e riscou o nome dele do livro da vida. Deus deu chances para ele. Deus conversou com ele. Deus perguntou, cadê o seu irmão? Deus deu chance para ele ir lá e refazer o processo dele pedir perdão, e mesmo que ele tinha matado o irmão, se ele se arrepende, vai lá e faz o sacrifício, Deus tinha aceitado. Claro que ele ia pagar pela consequência, nós temos que pagar, mas Deus aceitaria o perdão e ele continuaria servindo ao Senhor e continuaria escrito no livro da vida, mas ele ia pagar pelo seu erro do mesmo jeito. Mas não, ele não se arrependeu, então Deus dá a punição para ele e ele segue a sua vida. Então agora Deus vai lá e apaga o seu nome do livro da vida. Mas nós vamos ver mais para frente sobre isso aí, tá certo? Continuando então aqui, ó. Então, este memorial escrito diante dele para os que o temem o Senhor, e para os que se lembrem do seu nome. Então nem todo mundo está lembrando do nome do Senhor, nem todo mundo teme o Senhor. Então este livro não serve para quem não quer saber de Deus. Porque as leis dos mandamentos, o que esse povo que não quer saber de Deus está fazendo? Excluindo a lei de Deus, deixando de lado. É como se tivesse um espelho, ele está todo sujo, e ele tira o espelho para não ver a sujeira. E segue a vida dele, sujo, imundo, mas imundo de pecado. Você entendeu? O verso 17 fala assim, ó, eles terão para eles, esse povo, né, que obedeceu a lei, né, Deus fala assim, ó, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Se o homem poupa o seu filho que o serve, Deus vai poupar os que obedeceram ele. Vai dar vida eterna, é a promessa que ele fez. E os que não obedeceram através da lei vão ser o quê? Julgado, punido, porque já estão com o seu nome no livro da morte. E o verso 18, eu quero que você preste bem atenção, diz assim, ó, então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como que Deus vai ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve? Qual a lógica, qual as características que Deus vai usar? Queridos, ele vai usar os mandamentos, as tábuas dos mandamentos. Fala que quando Jesus voltar, ele vai aparecer no céu, as tábuas dos mandamentos vai aparecer no céu, vai estar escrito os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, sem tirar, sem trocar como trocaram, não vai ter nada de domingo, guarda domingos e festa, nada. E é através dessa lei original que vai estar lá no céu que nós vamos ser julgados. Esse é o livro memorial. Este é o livro onde está escrito se você cumpriu ou não cumpriu os seus atos de bondade. Preste atenção. Se você não guarda os mandamentos de Deus, comece a guardar, porque o julgamento de Deus vai ser por aí. Mas claro que também daí vai vir agora pelas nossas ações, pelos nossos atos. Nós vamos estar falando aqui já sobre isso, né? Que é um conjunto, não é só um ato, né? É vários em um só, para me herdar a salvação e para me praticar o bem. O bem não é só dar uma cesta básica, não é só dar um pouquinho de dinheiro, não é isso? O bem engloba muita coisa, certo? Então, para Jesus, para Deus saber aqui qual que é a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve, ele vai usar a lei perfeita que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Vai ser por este meio. Sem mudança, querido, sem mudança, porque a Bíblia não aprova em lugar nenhum mudança nenhuma. Jesus não mudou em lugar nenhum. Jesus apenas ressuscitou no domingo, não santificou o domingo. Quero que você preste atenção nisso. Procura na Bíblia um lugar santificado e um lugar que Jesus mandou trocar pelo domingo. Se nem a palavra domingo existe na Bíblia, tá? Existe primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, tá? Vamos dar sequência então?
Queridos, este é o livro memorial. O que mais que vai estar escrito ali? Toda tentação resistida vai estar escrito ali. Todo mal vencido vai estar escrito ali. Toda palavra de compaixão vai estar escrito ali. Todo ato de sacrifício vai estar escrito ali. Todo sofrimento suportado vai estar escrito nesse livro memorial. E toda lágrima derramada vai estar escrito neste livro memorial, queridos. Você sabe o que mais vai estar escrito ali? Vai estar escrito ali o seu sorriso. O seu sorriso de alegria, de felicidade por servir a Deus, por obedecer às leis que está sendo falada aqui neste memorial. E por último, um aperto de mão, um abraço que você dá em alguém, para que essa pessoa se sinta bem. O carinho, o amor, a compreensão, está escrito neste livro memorial. Mas nessas palavras que eu falei, não. Está escrito através das ações que nós fazemos, guardando a lei de Deus que está escrita lá. Tudo que eu falei aqui de bom e muito mais que tem ainda, está englobado dentro dos mandamentos. Quando eu pratico os mandamentos de Deus, obedeço, eu estou fazendo tudo isso aqui. Estou fazendo um ato de compaixão, eu estou vencendo o mal, eu estou ali suportando as tentações, estou derramando lágrima, porque através dos mandamentos de Deus, para me obedecer, eu vou derramar lágrima, que Deus fala que nós vamos ser perseguidos, maltratados, açoitados, muitos vão ser mortos, presos, assim como foi no passado. Você está entendendo? Este é o livro memorial. As palavras de Deus escritas com o próprio dedo de Deus, as leis, as tábuas dos mandamentos de Deus. Queridos, nós vamos passar agora para o livro da morte. Quem que vai estar escrito no livro da morte? Registro das más obras. É o registro das más obras. Quando eu não pratico o bem, sirvo a lei de Deus, que é o que está escrito no memorial, eu estou fazendo o contrário. Eu estou apagando, que nem eu falei para vocês, tiro esse espelho da minha frente e continuo com a minha imundícia, com a minha sujeira. Então eu estou fazendo o quê? Seguindo as más obras. Então estará sendo registrado as más obras. E essa Deus vai registrar para mostrar, para não ter o que dizer, não, eu não fiz. Porque o ser humano é enganoso, Satanás é enganoso. Ele vai dizer, não, ele não fez isso. Para o bem, não, vai estar lá. Se você guardou os mandamentos, não tem questionamento. Você fez e acabou. Você obedeceu os mandamentos, então não precisa ter um registro. O registro é os mandamentos. Agora, para o mal, precisa. Então nós vamos ver ali, eu quero que você acompanhe um texto comigo em Jeremias 2, verso 22. Leia lá comigo, Jeremias 2, verso 22. É um texto só, mas aqui já explica para nós muito bem as más ações nossas. Jeremias 2, 22 diz assim, os registros das más obras. Diz assim, pelo que ainda que te laves com salitre e amontóis pastosa, continua a mácula da sua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Querido, salito e amontóis pastosa aqui significa na linguagem nossa, vamos dizer assim, para um melhor entendimento, o melhor produto de limpeza, vamos dizer assim, como se fosse uma quiboa, que você joga ali e ela limpa qualquer sujeira. Seria isso, como se eu tivesse tomado um banho de quiboa, com um monte de outros produtos para tirar toda a sujeira. Ele fala, ainda que você tente se lavar desta maneira, com o melhor produto, né, que limpa a sujeira, se você não se arrependeu, não usou o bem, não serviu as leis de Deus, não adianta nada. Ele fala, não adianta nada, porque continua a sua mácula e a sua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Então você pode tentar se lavar de todas as formas, mas sem o arrependimento, sem o parar de continuar a fazer as más obras, perante Deus continuaremos sujo e o nosso nome no livro da morte. Perdição total. Então as pessoas que não estão com esse nome aqui, usando o livro memorial, com a prática do bem, servindo a Deus, guardando as leis dos mandamentos, ele está fazendo o quê? Seguindo as obras do mal. Presta atenção, se você não guarda os mandamentos de Deus do jeito que está escrito lá em Êxodo 20, você está praticando as obras do mal sem saber. Não estou falando que você é mau, você não é mau, mas você está sendo enganado. Porque as obras de Deus estão lá,
do 1º ao 10º mandamento escrito, e a cópia desses mandamentos também está no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Tem ali um xerox da lei de Deus. Então ela está escrita em 2 lugares para nós. Claro que no restante da Bíblia todos têm a lei dos 10 mandamentos. Até no Novo Testamento fala sobre os 10 mandamentos. Mas, queridos, Êxodo 20 está a lei de Deus, que é o livro memorial, aonde nós precisamos obedecer para estarmos na presença de Deus com o nosso nome escrito no livro da vida. Para nós darmos sequência aqui, para concluirmos, o que são as más obras que fala aqui também? Toda palavra frívola, todos os atos egoístas, o dever não cumprido, todo pecado secreto, toda má palavra, toda ira, as más intenções. Então é tudo o contrário do que está na lei de Deus, né? Tudo o contrário, porque a lei de Deus fala ali as boas intenções, todo o mal vencido, toda compaixão, todo ato de sacrifício, né? Toda lágrima derramada, o sorriso, a bondade, a misericórdia. Aqui é tudo ao contrário. Eu quero que você leia comigo Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus. Leia comigo lá em Mateus, que vai nos ajudar a entender. Queridos, Mateus capítulo 12, o verso 36 e o 37. 12, o verso 36 e 37 diz assim, presta atenção aqui. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serão condenados. Você está entendendo? O livro memorial é as coisas boas que nós fazemos seguindo as leis de Deus. O livro da morte é as más condutas. E Deus ele fala aqui, nós lemos aqui as palavras frívolas, todos os atos egoístas, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, toda má palavra, toda ira e toda intenção. Aqui deixa claro para nós, né? Que ele fala, queridos, digo-vos que, próprio Jesus falando, toda palavra frívola que preferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por que nós vamos dar conta? Porque vai estar registrado no livro da morte. Não adianta nós falarmos, eu não falei isso, nós vamos esquecer. Mas Deus vai abrir o livro e falar assim, está aqui, você fez, e não se arrependeu. A lei estava ali para você se limpar, para você ver que não podia fazer, que deveria se arrepender, seguir aquele caminho, que era o caminho da vida. Você não quis. E nós estamos ensinando, nós estamos mostrando, através do Espírito Santo, este caminho, mas as pessoas estão tapando os ouvidos e não estão querendo. Estão ouvindo a voz de Satanás, a voz de pessoas enganadoras que não seguem os mandamentos de Deus. Parece ser verdade, mas é mentira. Lembra que Eva foi enganada com meias verdades, com meias mentiras. Essas denominações estão pregando meias verdades para enganar as pessoas, com mentiras também. Preste muita atenção. Porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serão condenados pelos nossos atos. Queridos, começa no pensamento. Do pensamento vem a palavra, da palavra vem a ação. Então tudo vai gerar através da palavra, porque nós falamos, nós pensamos, nós falamos e nós cometemos. Nós vamos dar conta no dia do juízo. Queridos, quando é que o nome da pessoa vai para o livro da vida? É no ato do batismo? Quando começa a estudar a Bíblia? Ou quando nasce? Ou quando morre? Ou na hora da conversão? Quando que vai para o livro da vida? A resposta correta seria essa, querido. O nome só vai para o livro da vida quando a pessoa aceita Jesus e a sua verdade e dá seu testemunho bíblico que aceitou a Cristo através do santo batismo. A pessoa estuda, aprende através da Bíblia, através dos conselhos de Deus, olha para os 10 mandamentos, começa a praticar o que está nos 10 mandamentos. Quando ela acredita naquilo ali, nos planos de Deus de redenção, então agora ela precisa passar por um novo renascimento. Qual que é esse novo renascimento? A morte do eu velho, que acreditava nas coisas erradas, agora eu sei o que sei a verdade, então eu quero renascer. O próprio Jesus fala no livro de João, né? Lá que ele fala para Nicodemos, né? Se eu não me engano, que o homem precisa nascer de novo. Ele fala, como poderei nascer de novo, né? Se eu sou velho, como vou entrar no ventre da minha mãe? Ele fala, nascer da água e do Espírito.
O nascer da água é representando morte e ressurreição, nasce uma nova criança, um novo ser humano, é como se fosse uma nova criança, mas em sentido simbólico. Mas por que esse batismo tem que ser agora, como tem que ser esse batismo? Por imersão, significando morte, não tem esse negócio de aguinha na cabeça, bacinha, copinho, aspergir um pouquinho de água, não, é o mesmo batismo que Cristo fez, emergir, submergir, se afundar dentro d'água, molhar, afundar todo o corpo como se tivesse morrido, enterrado e levantar de volta. É o batismo. E aonde tem que ser? Querido, tem que ser em público, porque eu tenho que confessar perante os homens, eu tenho que deixar claro ali que eu não tenho vergonha de servir ao Senhor, que eu aprendi, eu tenho que ter testemunhas. Testemunhas é a minha igreja, a minha denominação. Eu estou aqui falando, eu acredito, eu aceito estar aqui com vocês como família de Deus, eu aceito fazer parte desse povo de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. No casamento, não precisa assinar os documentos e com testemunha? O batismo é como se fosse a assinatura sua no livro da vida. Quando você assina aceitando a Jesus como seu Salvador e renascendo uma nova criança, uma nova criatura. No casamento a mesma coisa, você assina que você aceita aquela pessoa até Jesus voltar ou até a morte ou separar. Só que não estão fazendo assim, né? Mas deveria ser. Queridos, através do batismo, da aceitação de toda a lei de Deus do jeito que ela é, que está escrito no livro de Êxodo 20, aí você estuda, você aprende e você começa agora a praticar todos os atos de limpeza e purificação. Eu convido você, quer aprender mais? Nos procure, vem estudar a Bíblia, vou te mostrar tudo na Bíblia, passo a passo, sem nada do eu disse, sem usar livros de pessoas, de seres humanos falho, eu vou usar a Bíblia. Eu vou usar a Bíblia, a palavra de Deus, para te mostrar toda a verdade. Alguém pode ter o nome riscado do livro da vida? Sim, nós lemos no estudo passado, eu vou te lembrar um texto. Fica no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32, que o próprio Moisés fala, né? Senhor, então se for assim, se o Senhor for destruir esse povo, lembra do povo lá que adorou o bezerro? O Senhor queria destruir eles. Se for assim, o Senhor também risca o meu nome do livro da vida, Moisés fala. O que o Senhor fala no capítulo 32, verso 33? Aí o Senhor fala para ele assim, Deus fala para Moisés assim, Deus fala a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então pode ser riscado do livro da vida? Sim, mas Deus ele fala, se você pecar contra mim, queridos, o pecar e não se arrepender, porque a gente peca a todo momento, então seria todo mundo riscado do livro da vida, mas não é assim. Eu posso pecar, mas Deus dá a chance para nós todos de arrependimento. Assim como Deus deu a chance, como eu comentei ali para Caim, Deus deu a chance para Adão e Eva no início, né? Para que eles se arrependessem, certo? E o nome deles continuasse no livro da vida. Então Deus dá a chance para todos nós, para que o nosso nome continue no livro da vida e nós se arrependemos, paramos de cometer aquele erro e voltamos a ser purificado. Aí eu posso me lavar, né? Me lavar pedindo perdão para Deus, me lavar com esse material que nós falamos ali, ser purificado com o Espírito Santo, né? E eu vou ser aceito de novo. Deus ele fala que o perdão, ele dá o perdão e apaga. Quando ele apaga o nosso pecado, significa que nós não temos pecado, nós temos consequência. Se Deus apagou meu pecado, ele fala, nem me lembro mais do seu pecado, significa que você dali para frente começa de novo sem pecado. Se eu estou sem pecado, meu nome está no livro da vida, não precisa ser apagado. Mas se eu não me arrependo, ou me arrependo falsamente, ou continuo praticando, meu nome será apagado do livro da vida. Porque daí eu continuo fazendo as obras más, certo? A última pergunta para a gente finalizar então. Que tipo de pecado é tão grave a ponto de fazer Deus riscar o nome do livro da vida? Que tipo de pecado, querido? Nós falamos aqui alguns pecados. Palavras frívolas, o egoísmo, né? Dever não cumprido, toda ira, toda má intenção, tudo isso pode fazer. Pecados secretos que só Deus sabe. Mas aqui também diz para nós o seguinte, esse pecado também é um dos piores. É o pecado deliberado, ou seja, o pecado consciente e permanente. O pecado que vai fazer Deus riscar o meu nome do livro da vida é aquele pecado consciente e permanente. Por que um pecado, se eu peço perdão, Deus me perdoa e não risco o meu nome do livro da vida? Porque é um pecado inconsciente, não é o consciente. É um pecado assim, mas eu não sabia que podia comer esse tipo de alimento, eu comia. Aí vem alguém e fala assim, era pecado comer isso aqui, você não sabia? Falar, não,
Mas eu comi, então eu pequei. Eu vou lá e peço perdão para Deus. Foi um pecado inconsciente, eu não sabia. Deus perdoou. Mas o pecado consciente, se eu também pratico ele sabendo, mas eu me arrependo e não continuo fazendo, ele também aceita. Agora ele não aceita o pecado que é o quê? Consciente e permanente, um que eu continue fazendo. Vamos dar um exemplo assim, eu sou um ladrão de banco, eu roubo o banco, certo? Eu sei que é pecado. Eu roubei o banco uma vez, fui preso, paguei e tal, eu não fui preso. Sei que é pecado, me falaram que era pecado. Eu vou, cometo de novo. Vou lá, cometo mais um. E assim por diante. Eu me arrependi falsamente, não estou nem aí. Certo? Não vai estar com o nome escrito no livro da vida. Está escrito no livro dos mortos. O seu nome não vai estar escrito no livro da vida. Seu nome é apagado do livro da vida. Se você um dia foi escrito no livro da vida e agora continue cometendo esses pecados, será apagado. Certo? Quando a pessoa se afasta de Deus e vai para o mundo de pecado, abandonando totalmente a comunhão com Deus, é nesta situação que seu nome é riscado do livro da vida. Então vamos fazer um exemplo aqui de pessoas que estão na igreja. Pessoas é batizada, ela aceita Jesus ali, dá o seu testemunho perante toda a congregação, né, perante o ser humano, como deve ser feito. Passa um tempo na igreja e depois acaba se desviando do caminho do Senhor por não ter uma consagração, não ter uma comunhão com Deus, um contato todo diário com Deus, né? Deixa o inimigo vir e alugar a sua cabeça. Através de pessoas, através de atos, e cai no mundo. Queridos, essa pessoa começa a ir devagarzinho, vai se afastando de Deus, esse negócio de não ir na igreja, esse negócio de não estudar mais a Bíblia, não orar, e assim por diante. Quando vê, não faz mais nada disso. Se afastou de Deus completamente. O seu nome foi riscado do livro da vida. Pode ser reescrito? Pode, mas você tem que voltar para os caminhos de Deus, obedecer às regras de Deus, voltar a ser batizado, fazer a nova aliança com Deus, porque você quebrou a aliança, você refaz a aliança com Deus publicamente, mostra que está arrependido e serve ao Senhor de todo o seu coração, obedecendo às regras do livro memorial. Seu nome será reescrito no livro da vida. Ao contrário, continuará apagado do livro da vida e escrito no livro da morte. Queridos, o tema é bem abrangente, mas eu vou parar por aqui, que eu acredito que você já tenha entendido um pouco que o seu nome precisa estar escrito no livro da vida, que você precisa obedecer às leis do livro que é o memorial, os mandamentos de Deus, para o seu nome estar escrito no livro da vida. Deus chama você, Deus faz um convite para você, e o convite é hoje, não é para amanhã. Presta atenção com quem você está estudando, a igreja que você está indo, se ela segue os mandamentos de Deus conforme está aqui na Bíblia. Esse é o meu desejo para você, a minha oração, que o Espírito Santo possa abrir a tua mente, o seu coração. Querido, se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um plano para a sua vida, e Ele te chama, e Ele sabe que você tem um coração bom, e aquele que tem o coração bom, ouve a voz do pastor, que você possa permitir que Jesus seja o seu pastor, e obedeça às suas regras, em nome de Jesus. Amém?